Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de Brasília, né? Altas horas aqui já, na verdade, acompanhado pelo som das corujas, né? Das aves noturnas. Espero que vocês estejam bem. Chegamos ao módulo 3, que é um dos módulos mais divertidos do curso, e já já vocês vão descobrir por quê, né? O processo criador e a ótica de Raimundo Carreiro. Para quem não sabe, o homenageado desse módulo, não é? Ele mantém uma oficina literária no Recife há mais de 10 anos. Ele vai dizer que o escritor ele obedece a determinados comportamentos até materializar, não é, as suas ideias no texto, né? Seja em forma de livro ou mesmo um texto, né? Curto. Enfim, nós temos o impulso, né? Que é aquela vontade de escrever sem visualizar um resultado, né? Ou sem se preocupar de antemão com um determinado resultado, uma determinada estética. A vontade de escrever, a vontade de apanhar um lápis, uma caneta, ou recorrer ao teclado de um notebook para lançar alguma ideia, né? Algo bem incipiente. É uma escrita automática, diria Freud, né? O Jung, impulso básico, né? O Albert Albalá, o primeiro impulso imperfeito. O Mário de Andrade, ele fala: quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que o meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi, né? Algumas situações que tem a ver com o impulso, né? O nascimento de um filho, você quer falar sobre o nascimento de um filho. Eu, por exemplo, fiz uma viagem recente ao Rio de Janeiro, até foi um ato de coragem, o próprio Rogério, quando eu conheci pessoalmente em São Pedro da Aldeia, o nosso presidente da AUSPA, ele falou: que coragem você e a Luana tiveram, Pedro, porque você levou o seu filhinho muito novo para pegar avião e tudo mais, né? E deu tudo certo, mas tivemos alguns sustos, é verdade. Mas tudo tem a primeira vez, né? E foi a primeira vez dele na praia e não queria sair do mar. Então, eu, antes mesmo de viajar, poxa, como vai ser essa experiência e tal? Eu preciso escrever sobre isso. Eu já tive esse impulso, mas eu não escrevi antes de vivenciar. Mas eu tive um impulso antes do acontecimento da ida na praia e tudo mais, eu tive esse impulso, eu quero escrever sobre isso. E Sol, Sal e Alto Astral, né? Eu fiz um poema sobre essa experiência do Alexandre, né? A primeira vez com o pezinho na areia e tudo. O pessoal gostou bastante, né? Então é o impulso, né? É aquilo que é atávico, é inerente, a escrita automática, né? Já a intuição, né? A intuição já é uma etapa um pouco mais definida, mais consistente, né? Que você já pensa em alguns elementos no texto que você deve colocar, deve retirar, etc. Né? Nós temos a técnica, que já é um exame mesmo criterioso, consciente do texto, para você aferir as possibilidades concretas, reais, né, do autor, daquela ideia inicial, daquele impulso e daquela intuição. Né? E nós temos o que o Raimundo Carreiro fala brilhantemente e chama de pulsação narrativa, né? Que já é uma fase mais sofisticada. Nós temos um conjunto de elementos já concatenados, como o personagem, a cena, o leitor, e isso vai permitir a harmonia do texto, a vontade como observação e experiência. Né? Pulsação narrativa. A pulsação, né, o autor já vai ter bem concatenados os elementos do personagem, a cena, os diálogos, para que o texto, né, ele realmente seja compreensível, inteligível. O começo e o fim da obra literária é a pulsação. Tá? Então são esses elementos centrais, né, estruturantes do texto. Já a voz narrativa é o que o escritor recebe muitas vezes na forma de um impulso, que é aquele algo incipiente, né? Aquela mensagem a ser canalizada a partir do seu trabalho. O que todos buscamos, né? O conjunto de esboços, de argumentos, né? De situações que vão delimitar o trabalho. Instrumentos, normas, regras de trabalho para o ofício
criador, né? É a voz narrativa. Aí a parte divertida que eu falei, né? Algumas situações de escritores consagrados, renomados, célebres, né? Hemingway, por exemplo, a pulsação narrativa requer palavras, frases e pontuação diferentes a cada movimento, né? O Bakhtin, a obra de arte literária é um pacto firmado entre autor e leitor. Roland Barthes, autor e leitor trocam confidências e afetos. Moacir Scliar, o melhor amigo do escritor é a cesta de lixo. Flaubert, renomado autor de Madame Bovary, né? Eventos deixam de ser narrados e a realidade ficcional passa a ser visualizada pelo ponto de vista de um personagem. Na verdade, a parte divertida é mais adiante, mas essa aqui é interessante também, né? Carreiro e a inspiração. O Carreiro, ele critica a passividade, né? Ele não romantiza muito a inspiração, né? Nós não conversamos com deuses, ele vai observar, tampouco somos distinguidos por musas, né? Por Baco. Nós procuramos a voz narrativa. Esse é o foco do escritor. E escrevemos, né? Por quê? Porque temos necessidade, porque nos preparamos, nos lapidamos, né? Porque colocamos a palavra, fazemos o exercício de colocar a palavra no papel, de escrevê-la e reescrevê-la, suprimi-la, adicioná-la, né? É a grafia, não é psicografia, é uma grafia. Então ele não romantiza a inspiração, porque escrever não é psicografia. Ele vai escrever é uma grafia dos dados do autor com os dados do mundo. Eu acrescento com os dados do mundo real e os dados do universo ficcional. Tá? Então você tem os dados do autor, na sua posição enquanto sujeito de conhecimento, com a sua vivência, os seus horizontes de sentido, seus preconceitos, valores, intuições, idiosincrasias. Você tem os dados do mundo real, e que o autor vive e está colocado, e os dados do universo ficcional, né? O universo das obras literárias, do cinema, das artes, etc, etc, dos personagens, né? Etc, etc, etc. Então é uma atenção criadora, né? Não é a inspiração que move a escrita, é a atenção criadora, é a busca pela voz narrativa, né? Esse embate entre o escritor, o mundo real, o mundo ficcional. É nesse embate, é nessa conjunção, é nessa relação amorosa, conflituosa, que vai nascer os personagens, que vão nascer as histórias, que vão nascer os textos. Né? Olha que interessante. O Altran Dourado, né, um autor que eu gosto bastante também, o Altran Dourado, ele, sobre essa questão que a gente está colocando aqui, não é, da escrita, os elementos da escrita, como se forma o escritor, etc., né, ele faz uma observação que eu vou realmente enaltecer, né, muito interessante. Uma poesia só é boa quando se aproxima da grande prosa, e uma prosa só é boa quando se aproxima da grande poesia. E isso eu falei nos dois módulos anteriores. Eu falei da escrita para vocês, não é? E repito aqui, a escrita como ato de apropriação, mas não é apropriação no sentido de plágio, é apropriação astuciosa, é no sentido da gente se reconhecer no texto dos grandes autores clássicos e contemporâneos e, a partir da nossa linguagem, da nossa idiosincrasia, a gente moldar e moldando a nossa assinatura, a nossa voz literária, né? Esse é o processo, uma apropriação de ressignificação, né? E nesse sentido, não é salutar e é desejável, sim, né? É salutar e é desejável. Nós precisamos de referências. Não existe escritor sem bom escritor é bom leitor. Então, que se vale de boas referências, não é? E se aproprie de bons referenciais. Tá? Então, a partir desse estudo, desse cotejo, das diversas vertentes literárias que o escritor se forma. E os poetas. E assim, a frase do Altran Dourado, a reflexão do Altran Dourado, não poderia ser mais oportuna e perspicaz. Por quê? Porque os poetas, por exemplo, eles vão ensinar, eles vão nos orientar, nos ensinar, nos inspirar quanto à postura dos versos, das orações e das frases. Tá? Então a gente tem esse engrandecimento a partir da leitura dos versos, dos poemas. Tá? A posição das orações e das frases, né? A questão sintática, não é? O uso
versátil, dinâmico das palavras nos diferentes contextos, né? Já, por exemplo, na prosa, a gente aprende, pode aprender a montagem de cena, a arte do diálogo, por exemplo, com Ésquilo e Sófocles, os teatrólogos Nelson Rodrigues, Suassuna, Brecht, né? Então vejam, resgato a leitura, a importância da leitura e uma leitura livre de preconceitos. Eu não vou ler poesia porque poesia é abobrinha, né? Que besteira pensar assim, que supérfluo pensar assim, não é verdade? Ao tanto de autores que nos ensinam, né? Eu não vou ler Euclides da Cunha porque é regional. Que tacanho conceber dessa forma, não é? Então percebam que a leitura sim é um hábito imprescindível para nós que pretendemos evoluir na arte da escrita, que desejamos alcançar um patamar de escrita criativa e contemporânea. É fundamental. E uma leitura seguindo esses pressupostos que elencamos ao longo desses modos até o momento, não é? Uma leitura atenta, uma leitura, não é? Aberta ao diálogo, movida pelo diálogo, impelida pela curiosidade e tudo mais que aqui ponderamos, né? Outro ponto fundamental: recorrer a bons dicionários e gramáticas. O escritor é um intérprete qualificado do mundo, da existência, a nível individual e coletivo, né? Na voz de um grande poeta, de um bom poeta, é o mundo inteiro que se expressa em seus conflitos, angústias, idiosincrasias e sonhos. Né? Então, é importante sim recorrer à leitura dos bons autores clássicos e contemporâneos e também, não é, e sobretudo, prezar pela nossa língua, que é um tesouro, né? A língua é um tesouro, nós devemos cultivar esse tesouro, preservar esse tesouro, né? Bons dicionários de gramáticas vão enriquecer o nosso vocabulário e com isso potencializar a nossa linguagem, ampliar as possibilidades da nossa linguagem, né? E sem falar que o dicionário, bons dicionários de gramáticas são repositórios, não é? Da memória cultural, da identidade cultural. São acervos preciosos da humanidade, né? Então vale muito a pena, recomendado, até para fugir da estreiteza, da pobreza da linguagem, né? Da redundância. Com certeza o leitor mais criterioso ele não vai gostar de, no mesmo parágrafo, ler, portanto, 4 ou 5 vezes, ou 3 parágrafos que quase não tem vírgula, né? A leitura se torna cansativa. Então, é claro, cultivemos a última flor do laço, lembrando Bilac, não é? A disciplina também, o Carreiro vai enaltecer, né? A questão de escolher o horário que tem mais disposição, iluminação e ventilação favoráveis, um ambiente agradável. É o que eu falo, o processo criativo está intimamente ligado à vocação e ao perfil, à personalidade do escritor, né? Então, um escritor que é mais introspectivo e silencioso, ele tende a dar preferência a bibliotecas ou ao conforto do seu escritório, né? Já aquele escritor mais inquieto sempre tende, não generalizando, tende a gostar de ter ideias, né? Gostar da efervescência de um sarau, não é, de um show, e ali ele começa a escrever, etc. Né? A Rita gosta de fazer acrósticos uma amiga que eu tenho aqui de Brasília, ela faz um acróstico, no dia do sarau ela faz um acróstico homenageando todo mundo do sarau ali. Muito legal. É perfil. O Pietro, como é o Pietro? O Pietro, eu gosto muito da quietude de um escritório, mas também adoro o sarau. Então eu já me considero, em alguns aspectos, um pouco versátil, né? Eu já escrevi em sarau, já tive ideias interessantíssimas que geraram textos elogiados numa conversa entre amigos, numa roda de chopp, né? num evento social, num restaurante e assim por diante, ou numa experiência mesmo, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Bom, meus amigos, esse foi o nosso módulo 3. Eu vou
destacar aqui para vocês a obra que consultamos, né? Maravilhosa. Raimundo Carreiro, Os Segredos da Ficção, tá? Módulo 3, gratidão e até a próxima conexão. Tá joia, pessoal? 1000 curtidas e abraços e corações para vocês. Até a próxima conexão.